Só os seres humanos usam a linguagem verbal, algo que nos torna únicos entre todos os animais, diz Meg Tallerman, professora de linguística da Universidade Newcastle, na Inglaterra. Essa capacidade de conversar é vista como uma das principais transições no processo de evolução. E, por isso, as pessoas se interessam, há muito tempo, pelas origens da linguagem verbal. A língua é uma das complexas características que nos tornam humanos, diz Robert Foley, antropólogo e professor de evolução humana na Universidade Cambridge. Mas isso não está nem perto do início da história, diz Tallerman. A maioria das línguas que chamamos de antigas não chega a ter mais de 6.000 anos e são fundamentalmente as mesmas línguas de hoje. A real origem da linguagem verbal pode ser rastreada em um período que vai até pelo menos 50.000 anos atrás. Mas a maioria dos linguistas acha que a origem é bem mais antiga que isso. Apesar da riqueza na variedade de línguas no mundo hoje, é possível que todas as nossas línguas atuais sejam descendentes de um ancestral comum, diz Foley. Mapear isso é possível, em parte, pela biologia da nossa evolução. A genética indica que todos nós viemos de uma população relativamente pequena na África. O resultado de ter todos esses nervos é que nossa medula espinhal é um pouco mais grossa nessa área que a dos macacos, e a coluna vertebral também precisa ser um pouco mais larga. Sabemos que ele tem um papel crucial no desenvolvimento da fala e do discurso, porque as pessoas que têm a forma não mutante do gene geralmente têm problemas na elaboração do discurso. Tallerman diz que a fala, o som da linguagem falada, não equivale à linguagem, todo um sistema de palavras e símbolos. Por isso, segundo ele, é muito difícil detectar a linguagem a partir de evidências genéticas. Analisando os primatas, em busca de possíveis indicações, descobrimos que eles têm o que os primatologistas chamariam de palavras para predadores. Eles fazem sons que outros membros do grupo reconhecerão, para indicar águia, leopardo, ou talvez apenas cuidado. Você poderia argumentar que essas coisas muito simples e concretas no ambiente ao nosso redor teriam sido as primeiras palavras proferidas pelos humanos. Uma teoria alternativa é que as primeiras palavras eram como outras palavras básicas que temos hoje, como SHH, PSST, oi, uau, obrigada ou tchau. Todas essas palavras aparecem em todas as línguas. O que elas têm em comum é que elas não têm sintaxe, que é a regra de organização das palavras para criar frases bem formadas em uma língua. Os primeiros seres humanos podem ter começado a cooperar e a falar mais para explorar o ambiente e comer diferentes alimentos, segundo Tallerman. Mas se você quiser se deliciar com os restos de uma carcaça que um bando de hienas atacou, então é melhor ter um monte de companheiros com você, porque será muito perigoso, diz Tallerman. Esta é outra característica da comunicação humana, usar a linguagem para falar aos outros sobre coisas que não estão presentes naquele momento, porque pode ter acontecido em um local diferente ou em outro período de tempo. A necessidade de comer e sobreviver pode ter estimulado os seres humanos a desenvolver a capacidade de dizer uns aos outros sobre algo que eles não podem ver, mas que está lá, como a presença de comida, explica Tallerman. Assim, melhorar nossa capacidade de trabalhar em grupo foi fundamental para o desenvolvimento da língua, mas nossas necessidades de comunicação não eram necessariamente sofisticadas. O valor da conversa casual não pode ser subestimado. Em grande parte, o bate-papo e a fofoca são o corriqueiro, o básico da fala, diz a linguista Laura Wright, da Universidade Cambridge. O caminho de uma protolíngua até a linguagem moderna foi um salto grande e trabalhoso, mas todas as línguas faladas hoje são igualmente complexas, diz Foley.